Bem, dando continuidade, né, à questão da exatidão versus recuperação, muitas vezes, como eu já tinha comentado na última aula, a gente tem um efeito de matriz, a gente tem outros componentes presentes na nossa amostra que podem interferir sim na nossa quantificação. Porque, por exemplo, se eu tiver a matéria-prima, apenas a matéria-prima, ele vai estar puro, então eu não vou ter esse problema do efeito de matriz. Mas e no meu produto acabado? No meu produto acabado, a minha formulação, provavelmente eu vou ter outras substâncias ali presentes. E essas substâncias podem sim interferir nesse sinal analítico. Ou mesmo no extrato, que acaba sendo mais desafiador, porque no extrato você tem uma grande quantidade de substâncias, e aí como é que eu vou conseguir garantir que as demais substâncias não estão interferindo nesse meu sinal analítico? Então, por isso, gente, o branco ele é bastante importante para esses ensaios. Então, o branco ele não pode ser apenas água destilada, tá? A gente tem que promover alguns experimentos que garantam que o meu processo de extração, o processo de preparo de amostra, não tenha uma interferência no nosso resultado, uma interferência significativa. Então, o que a gente faz normalmente? A gente pega a nossa formulação, né? Então, no caso, a formulação é mais fácil, porque eu posso preparar minha formulação e simplesmente fazer a análise dela sem colocar o ativo. Então, eu faço a formulação todinha sem o princípio ativo e vejo, né, injeto ou faço a leitura e vejo se tem alguma resposta, se tem algum sinal analítico. O que a gente espera é que não tenha, mas se tiver, você está vendo, olha, tem outra substância que também absorve ou que tem o mesmo tempo de retenção, se for o caso de métodos cromatográficos. E aí, às vezes, a gente, em extrato não tem como, né? Porque quando eu trabalho com fitoterápico, eu não tenho como excluir o meu princípio ativo. E aí, normalmente nos extratos, quando são amostras naturais, amostras nativas, ou água, ou ambiental e etc., a gente faz o seguinte recurso, que é o ensaio de recuperação. Eu pego a minha amostra inicial, meu extrato, por exemplo, ou a minha formulação farmacêutica, e quantifico a substância de interesse e vou anotar esse valor. Depois, eu pego essa mesma amostra e vou adicionar uma quantidade conhecida dessa mesma substância e vou realizar os procedimentos normais de preparo de amostra, se precisar centrifugar, se for para ultrassom, filtrar, porque eu tenho que ver se esses processos de preparo de amostra, de filtração, centrifugação e etc., ou partição, vai afetar na exatidão, se eu vou ter perdas durante essas etapas. Então, é o que a gente chama às vezes de spike, né, ou fortificação. O que é essa fortificação? Eu vou pegar minha amostra, sei lá, amostra de água, eu quero analisar um poluente, ou no nosso caso, que eu fiz com fitoterápico, eu vou pegar meu extrato, ou meu comprimido fitoterápico e vou adicionar, por exemplo, o que a gente fez, eu adicionei o acteosídeo. Então, eu medi antes, então antes eu tinha um valor, quantifiquei com o meu método, e agora a gente adicionou uma quantidade conhecida dele e quantificou novamente, para ver se essa diferença que deu corresponde exatamente o que eu adicionei. E aí é o que a gente chama de taxa de recuperação. Então, o fator de recuperação, né, você vai ter a quantidade quantificada no analito, tá, dividido pela quantidade que você adicionou, e multiplicado por 100 para você ver se você recuperou isso. Isso tem que dar, né, o mais próximo de 100%. Pode dar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Isso é normal. Aí, normalmente, a gente vai ter uma tolerância aí mais ou menos de 10% para mais ou para menos, dependendo do seu produto. Então, por exemplo, você tem, né, vamos ver aqui por espectrofotometria. Então, eu tenho uma consideração teórica, tá, aqui de diferentes, da mesma amostra em diferentes concentrações, de 50, 75, 100, 125, 150. E aí, a gente incorpora, né, a gente acrescenta quantidades. Então, aqui a gente acrescentou 10, 15, 20, 25 e 30. Mediu a absorbância, tá? E aí a gente encontrou, né, nessas amostras, aqui, né, 50%, aqui o valor-alvo era 20, tá? Então, aqui a gente acrescentou 10, e então a gente espera que a gente encontre 10, só que a gente encontrou 10,26. Então, esses 10,26 vai corresponder a 102,60%, né? Deu um pouquinho acima, então ele deu uma resposta maior. Aqui, que o valor esperado era 15, deu 15,06, então deu 100,40%. Né? Aqui,
né, o valor que você incorporou foi 20, mas a sua medida, o seu método, deu um valor de 20,19. Então, aqui você está tendo sempre uma tendência para cima. Então, é dessa maneira que você verifica a questão da exatidão. Então, esse valor pode dar mais ou menos 100%, porque você quer ver se alguma etapa do seu processo de preparo de amostra vai interferir na quantificação. Então, por exemplo, né, vou mostrar aqui os dados que eu trabalhei. Então, a gente teve aqui 2 lotes, né, de comprimidos de Lipialba, né, eles foram feitos por técnicas diferentes, né, aqui por granulação via úmida e aqui por dupla compressão, tá? E aí, o que eu fiz? Eu triturei esse comprimido, bonitinho, quantifiquei quanto tinha de acteosídeo nele antes e coloquei o valor. Então, beleza. Então, aqui, ó, nesse comprimido aqui, eu tinha 59 microgramas por miligrama, tá? Quando a gente expressa como é sólido, né, a gente expressa dessa maneira, de acteosídeo, e tinha 5,686 microgramas por miligrama de ácido gene-eposídico, né? Eu peguei essas duas substâncias para verificar. O que eu fiz? Eu fiz uma adição do padrão, e normalmente a gente faz em 3 faixas de concentração, né? Porque pode ser que adicionando pouco não dê interferência, mas adicionando muito ou vice-versa. Então aqui eu peguei baixa, média e alta. Então aqui, em cima desse 59, eu adicionei em uma das amostras, tudo em triplicata, 11,71, tá? E aí a concentração final teórica, tá? Aí a gente vai ter esse valor teórico. Aqui em outra eu adicionei 23 e outra 47. E aqui foi a minha leitura final. Então, entre o valor esperado, no primeiro eu tive 99,41%, 99,10%, 99,14%. Excelente. Para um ácido gene-eposídico, eu fiz a mesma coisa. Eu adicionei 1,13, 2,26 e 4,53. Então, normalmente a gente faz aqui 1/3, 25%, tá? Aí a gente coloca aqui 50% e aqui o valor, né, de próximo a 100%. Então aqui é 59 e adicionou 47, né, meio que o dobro. Aqui mais ou menos o valor, né, 50% e aqui mais ou menos 25%. Então a gente trabalha 25, 50 e 100, né, que a gente considera baixa, média e alta concentração. Fiz isso para o ácido gene-eposídico, fiz isso para o acteosídeo. A gente mediu novamente, né, e aí por essa diferença a gente viu aqui que todos ficaram valores, né, muito bons, né, e com coeficiente de variação abaixo de 5%. Então aqui o ensaio de recuperação foi muito bem sucedido. Por quê? Quando eu preparava, a gente não pega o comprimido, tritura e bota para dentro do equipamento. Então existe todo um procedimento de preparo de amostra que a gente também tem que validar. Então eu triturava esses comprimidos, né, tinha que adicionar solvente para extrair o princípio ativo, depois eu tinha que filtrar, então tudo isso eu estou perdendo, eu estou triturando, já estou perdendo no grau e pichilo, já estou perdendo ativo, no grau e pichilo, estou perdendo solvente aonde? No filtro, estou perdendo solvente, né, depois, né, centrifuga, tá? Depois coleta, então cada etapa dessa a gente tem perdas, eu tenho que garantir que essas perdas de massa ao longo do preparo de amostra não interfira de maneira significativa no nosso resultado. E a gente viu aqui pelo ensaio da taxa de recuperação foi muito bom. Por eletroforese capilar também a gente fez esses experimentos, né? Pegando aqui a concentração inicial muito próxima, também com taxa de recuperações que ficou um pouco menor, mas também ainda dentro da especificação, e também com coeficiente de variação não tão bom, mas ainda abaixo de 5%. Então, isso tudo, né, no processo eu estava validando, meio que fazia para o HPLC sempre era o método de referência e via como isso ia acontecer dentro da eletroforese capilar, tá? E aí a gente fez os testes de teor na matéria-prima, né? Como eu disse para vocês, a gente trabalhou vários lotes, esse aqui foi o primeiro lote, esse aqui é o segundo lote, esse aqui foi o que a Mayara fez 3 anos depois no mestrado dela, né? A gente já foi aqui uma secagem por spray dye, por outra técnica. Mas mostrando aqui, né, que a gente fez lotes e percebam que, olha como a minha matéria-prima variou, né? O princípio ativo aqui eu tinha 31%, aqui nessa outra tinha 44%. E aí a gente, né, fez essa dosagem de acteosídeo nesses 2 lotes. Então, trabalhar com fitoterápico, gente, é muito mais desafiador do que
com produto sintético, porque você tem um efeito de matriz muito grande, o preparo de amostra acaba sendo mais complexo, porque você tem que eliminar ali substâncias, ácidos graxos, por exemplo, substâncias mais apolares que podem interferir no seu método analítico. Tá? E aí a gente vem falar um pouco da precisão, como eu falei com vocês. A precisão, né, saindo da exatidão, eu quero chegar mais próximo possível do valor real. Tá? Então, assim, é meio a gente ser iludido achar que a gente vai chegar no valor mais exato, né? Um valor totalmente exato. A mesma coisa se a gente pensar em balanças. Vocês já devem ter tido a experiência de se pesar no mesmo dia em balanças diferentes e ter encontrado resultados diferentes. Vocês provavelmente não acharam o mesmo resultado. A mesma coisa vai acontecer com qualquer método analítico. Então, o que a gente quer? A gente quer chegar o mais próximo possível do valor real. Né? Então, os métodos são o quê? São medidas indiretas. Né? Quando a gente vai pesar, e olha que pesagem é uma coisa bastante simples. Imagina, por exemplo, quando você vai medir, por exemplo, percentual de gordura corporal. Então, a gente faz isso direto? Você tem como medir o percentual de gordura direto? Não, você não vai matar a pessoa e tirar toda a gordura dela e pesar. E mesmo assim você teria perdas na hora de tirar a gordura. Então, o que a gente utiliza? Métodos, utilizando adipômetro, né, por pregas cutâneas, tudo são medidas indiretas. Ou você pode ir para a bioimpedância, né, que vai ver ali a condução da corrente elétrica no organismo, de acordo com a quantidade de água ali presente. Eu consigo determinar exatamente quanto tem de gordura corporal no indivíduo? Não, eu tenho estimativas. E se você for comparar, por exemplo, a medida de gordura por pregas cutâneas e por bioimpedância, você vai ter resultados provavelmente bem diferentes e que você não pode não comparáveis. Então a gente tem que ter muito, normalmente os nutricionistas, né, recomendam, eles falam que o mais próximo da realidade é por pregas cutâneas em relação à bioimpedância. Por quê? A bioimpedância varia em relação ao conteúdo de água no organismo. E o conteúdo de água no organismo, você tem muito mais variáveis, né, como a hidratação do indivíduo, o horário do dia, as mulheres no período pré-menstrual têm de maior retenção de líquido, né, então é muito mais suscetível à variação a bioimpedância do que em relação a pregas cutâneas. Então, eu não tenho como comparar. Então, a dica que, né, os nutricionistas recomendam, se você se monitora utilizando adipômetro por pregas cutâneas, vai fazer por pregas. E até tem a questão do número de pregas, porque tem método que usa 3 pregas, tem método que usa 5 pregas, 7 pregas. E aí, como é que você vai comparar uma medida que você fez com 3 pregas com outra medida que você fez 7 pregas? Você já vai ter um resultado diferente. A mesma coisa, para método analítico, quando a gente quer quantificar substâncias. Então, por isso que essa questão da metodologia, né, a gente tenta chegar o mais próximo do valor exato, mas eu acho que a gente nunca vai chegar no valor exato, né? A gente tem que se conformar. Mas a gente, claro, vai buscar a perfeição do método, né? Vai buscar o que ele seja mais próximo possível da realidade. E a precisão? A precisão, ele já é um parâmetro diferente, é a concordância entre os resultados. Então, eu tenho aqui essa balança, eu pesei, deu 5, pesei, deu 70 quilos, 70 quilos, 70 quilos. Eu tenho precisão, é a concordância entre os resultados, ou a dispersão entre deu 70, 70.1, 70.2, 69,9, ainda está preciso. Então, eu preciso o quê? De ferramentas estatísticas, avaliar o quê? O desvio padrão. Então, eu vou avaliar o desvio padrão relativo, né, percentual, para verificar a precisão desses dados. Então, ele está relacionado à repetitividade, né? Será que se eu medir hoje, amanhã eu vou ter o mesmo resultado? E semana que vem eu vou ter o mesmo resultado? E a reprodutividade. Se eu fizer aqui no laboratório da UFBA e usar o mesmo método no laboratório da UESB, eu vou ter o mesmo resultado? Tem que ter, porque senão seu método ele não está bom. Se ninguém consegue reproduzir, se só você consegue fazer, então seu método ele não está apto para ser validado. E a precisão intermediária em períodos diferentes. Então, se eu fizer de manhã, de tarde, de noite, dá interferência no resultado, o calor vai interferir, se eu fizer no inverno, se eu fizer no verão. Então, como é que a gente observa isso? Como é que a gente quantifica essas variações? Através do desvio padrão e através do coeficiente de variância, que são parâmetros que o tempo todo a gente vai recorrer aqui na validação de método analítico. Então, a precisão, né, ela é expressa pelo coeficiente de variância, onde você vai ter o desvio padrão, que vocês aprendem lá no Excel, dividido pela média, vezes 100, ou seja, um valor percentual, o quanto
percentualmente seu desvio padrão está variando em relação à média. Normalmente a gente adota valores abaixo de 5%, tá? Então a gente pode dizer que se você tiver coeficiente de variação abaixo de 5%, o método ele pode ser considerado um método preciso, e quanto menor, melhor. Então a gente fazendo aqui a curva de calibração, já agora, é a terceira curva de calibração que eu faço do Acteosígeno, né? Fiz lá na Áustria, aliás a quarta, fiz para o HPLC na Áustria, fiz para o eletroforese capilar na Áustria, voltei no Brasil, Maiara fez no mestrado dela, só que, como eu falei com vocês, fez uma faixa de consideração muito baixa, e agora a gente está fazendo de novo com os extratos, né? A minha vida vai ser essa molécula, gente. Então, e como é que a gente faz isso? Eu posso lá medir e dizer que já é o valor? Não, gente, é tudo em triplicata. Então, aqui, por exemplo, a gente começou na consideração de 1 mg por ml, tá? Aqui é só o tempo de retenção, e cada vez que a gente injetou, a gente registrou aqui uma área. Vejam que os valores não são idênticos. Então aqui ele fez a injeção de 1, 2, 3, foi até para um quarto. Às vezes a gente precisa ir, porque olha só como esse está muito fora aqui, 45, 45, 44, 36. Então esse aqui a gente, viu que ele tinha uma medida que estava fora, tá, da triplicata. Então às vezes é triplicata, mas vira quadruplicata, vira quintuplicata, até você ter 3 resultados com um coeficiente de variação abaixo de 5%. E aí a gente faz uma média deles, calcula o desvio padrão, e aí que meu coeficiente de variação, nesse caso, dessa consideração de 1 mg por ml, deu de 1,41%. Show! Partiu aqui para a consideração de 0,8, a mesma coisa, a gente fez 1, 2, 3, 4 aqui, nossa senhora, a gente fez um monte de medida, tá vendo? 39, 36, 31, então esse aqui deu mais trabalho. Então, dentre todos esses aqui que a gente tentou, o ponto 0,8, tá vendo? Então, a gente injetou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes, septuplicata. A gente pegou os 3 mais concordantes, tá? Tirou a média, tirou o desvio padrão, e aí deu coeficiente de variação de 2,11. Aí a gente veio para a consideração de 6. Tá? Então, aqui percebam, que a gente vai colocando e vai tendo os coeficientes de variação. Consideração de 0,5. Aqui, deu uma sorte, a gente só precisou injetar 3 vezes, que é raro, às vezes você vai para a 4ª injeção, isso aí é muito, muito normal, tá? Aqui 2,58, aqui o ponto de 0,4, 0,2 e de 0,1. Esse 0,1, percebam que, olha só, à medida que vai ficando diluído, chegando nos extremos da curva de calibração, o método ele já vai sofrer mais interferência. Esse aqui bateu na trave, 4,32 de coeficiente de variação, quase chega em 5. Então a gente vê que nos extremos da curva, ou no limite superior ou no limite inferior, o método ele é mais vulnerável, mas mesmo assim ainda passou. Bem, e aí a gente tem a reprodutibilidade versus, a repetitividade versus reprodutibilidade. Então qual é a diferença da rep e da repro? A rep, repetitividade, de forma geral ocorre quando a gente tem o mesmo conjunto para tudo, mesma amostra, mesmo analista, mesmo equipamento, no mesmo momento, com o mesmo ajuste, mesma calibração. Então eu estou sequencialmente fazendo a mesma medida e esses resultados têm que estar concordantes. Então esse método tem a repetitividade, que é num momento ali específico. E a reprodutibilidade, ou seja, outra pessoa vai reproduzir o que eu estou fazendo. Então pode ser diferentes analistas, então faço eu, depois faz a iniciação. Tem que bater os resultados, tem que dar um coeficiente de variação abaixo de 5%. Ou diferentes equipamentos, que aí dá medo, Então faço o meu HPLC aqui, faço um HPLC lá de outro laboratório. Também tem que, Então eu estou tentando reproduzir, porque o meu método não pode ser só para mim. Meu método outra pessoa tem que ser capaz de executar em outro local, senão ele não está validado. Em diferentes momentos, que a gente vai ver lá, por exemplo, fiz hoje, depois fiz daqui 2 dias, 3 dias. Meu método não pode funcionar esse mês e mês que vem não funcionar. Ele tem que funcionar qualquer dia, tá? Diferentes técnicas, diferentes ajustes, às vezes, pequenas variações ali, porque às vezes você não vai estar o espectrofotômetro da mesma marca, o cromatógrafo da mesma marca, ou o solvente reagente da mesma marca. Então, seu método ele tem que ser capaz, de resistir a essas pequenas mudanças, porque o outro laboratório não vai ter condições idênticas à sua, muito difícil. Mas seu método ele tem que ser reprodutivo, alguém tem que conseguir replicar ele. E era a dificuldade que eu tinha
quando eu pegava métodos na literatura e tentava reproduzir no meu laboratório, claro que eu não tinha exatamente o reagente da mesma marca, o equipamento da mesma marca, às vezes não dava nada certo, tá? Então, isso que às vezes que a gente tem essa dificuldade. Então, como é que você validou e eu não consigo reproduzir? Se eu não consigo reproduzir com condições parecidas, seu método, ele teve uma validação fake. É uma mentira essa publicação. Então, quando você vai, por exemplo, emitir um resultado, né, aqui, você tem que botar sempre a precisão. Então, se você botar, o teu é de 20 miligramas por quilograma, eu me diz nada. Aqui você tem que botar a margem, mais ou menos 2 miligramas por quilograma. Isso é sua faixa de erro, para mais ou para menos. Ou seja, o meu resultado, ele vai estar situado entre 18 e 22. Então, toda vez, né, um resultado bem expresso, bem feito de uma pesquisa, você tem que ver se ele vai te dar essa variação aqui, esse desvio padrão. Se ele não te dar o desvio padrão, né, você já pode desconfiar desse resultado. Até as pesquisas eleitorais que a gente vê aí hoje, né, quando eles estão anunciando no jornal e etc., eles sempre falam a margem de erro de tantos por cento para mais e para menos. Tem que ter essa margem de erro. Né? Você não pode falar a intenção de voto para um candidato tal é 40%. Mas se ele falar 40% com variação de 5% para mais ou para menos, tem que ter isso, né? O erro ali embutido, esse desvio para o resultado ser confiável. Então, se vocês virem um resultado que não tem isso aqui, esse mais ou menos, e o desvio padrão, você já desconfia dessa pesquisa. Bem, a gente vai continuar na próxima aula discutindo um pouco mais sobre a precisão.